Muito bem. Estados Unidos. O estado do Alabama executou um prisioneiro por asfixia com gás nitrogênio, que é lá a câmara de gás, olha só, método condenado pela Organização das Nações Unidas. É horrível, vai saindo bolha de fervente pelo nariz, pela boca. Um filme As Faces da Morte que mostra isso. Este é o segundo caso do tipo na história dos Estados Unidos. Alan Miller foi sentenciado à morte após ser condenado por matar 3 homens durante tiroteios em 1999. Ele havia sobrevivido a uma tentativa de execução por injeção letal em 2022. Olha só, esse cara é sangue ruim, hein? Que não deu certo. Primeira coisa, que não morreu na injeção letal, porque as enfermeiras não encontraram a veia dele. Ô, sangue ruim! Segundo especialistas do Conselho de Direitos Humanos da ONU, a asfixia por nitrogênio viola a proibição de tortura e outras penas cruéis, desumanas ou degradantes. Diego Tavares, mas o cara, para não achar a veia e não morrer na injeção letal e sobreviver, o cara é bom, hein? O cara é bom. Ou era bom, né? Que agora já virou pó. Não, o cara é ruim, né? O cara é ruim. Sangue ruim. A Capês matou 3 homens e um tiroteio. Eu fico imaginando, né? Lá condenado à morte. Aqui no Brasil ele estaria na praia com uma tornozeleira eletrônica no cachorro dele que estaria em casa. Mas, enfim, sou contra a pena de morte e quanto mais pena de morte se utilizando de meios cruéis assim. Eu acho que nós temos que ter um combate incisivo à criminalidade. Lugar de criminoso é atrás das grades, tem que cumprir uma pena severa conforme a gradação do seu crime, mas pena de morte eu acho que é algo que a humanidade superou, né? Nós temos hoje estrutura para manter essas pessoas no cárcere, principalmente nos Estados Unidos, onde não existe uma deterioração do sistema prisional como nós temos aqui no Brasil. Então, enfim, não concordo com esse tipo de expediente. Uma das raras oportunidades aqui que eu compactuo com aquilo que disse a Organização das Nações Unidas. Leandro Ferreira. Fernando Capês, eu como discípulo do Papa Francisco sou um cristão que acredita na valorização da vida de todas as criaturas, né, e entendo que a pena de morte não é o caminho a se seguir. Sou ainda mais discípulo do Santo Tomás Moros, que foi declarado santo pelo Papa João Paulo II, que escreveu Utopia em 1516. Em Utopia ele dizia que muito mais eficaz do que fazer com que alguém se torne um bandido para depois ser transformado em cadáver, devemos garantir a sobrevivência dessas pessoas para que elas nunca entrem em conflito com a lei. Tomás Moros, que era conselheiro do rei Henrique VIII, se recusou a concordar com a anulação do casamento dele com Catarina de Aragão e, mesmo sendo contra a pena de morte, foi executado. Deise Ciocari. Eu vou pegar o gancho do que tu está falando aí. Então, leia um livro chamado Wolf Hall, que é sobre toda essa história aí do Henrique VIII e essa treta toda aí. Mas só para falar uma coisa, a gente tem pouco tempo. Se eu não me engano, em 1972, a Suprema Corte Americana, ela suspendeu um condenado à morte, suspendeu o julgamento de um condenado à morte justamente por considerar que esse tipo de pena era muito cruel e feria a moralidade, né? Então, alguns estados que têm a pena de morte nos Estados Unidos, como Texas e Alabama, eles falam que esse é um movimento dissuador. Então, o futuro delinquente ele vai pensar 2 vezes antes de fazer alguma coisa porque tem a pena de morte. Mas, por asfixia, se eu não me engano, a Suprema Corte já condenou isso. Eu não entendi por que isso voltou, né? João Belutz, tem 30 segundos, querido. Capês, veja, eu, em princípio sempre fui a favor da pena de morte, mas devido à quantidade de erros judiciários e do mal que o Estado pode fazer quando quer forjar um processo contra alguém, hoje em dia eu mudei de posição, eu sou a favor da prisão perpétua, principalmente nesses grandes crimes, para desincentivar. Agora, a pena de morte tem muitos erros e também o mal que o Estado pode nos fazer é muito maior do que o que a gente pode fazer a ele. Bom, também eu, em tese, sou a favor da pena de morte, mas sou contra a sua implantação porque não há segurança nenhuma com os riscos de erro judiciário que se repetem a cada dia. Segurança Jurídica News. Vamos encerrando o programa de hoje. Eu agradeço a nossa audiência. E agora vocês ficam com ele, com o 3 em 1, com o Evandro Cini e seus debatedores. E tem Gustavo Segre à noite, hein? Um abraço a vocês. Valeu, Capês. Um abraço para você e para todos aí do Linha de Frente. Capês já bancando a publicidade aqui do Gustavo Segré para anunciar os shows dele toda sexta-feira e todos os fins de semana.